Sejam bem-vindos ao Cidade em Debate, de volta aqui pela nossa TV Câmara de Santo Anastácio. Muito obrigada pela sua audiência. Esse é um canal de serviço da nossa comunidade. E hoje a gente vem falar sobre Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Para falar sobre esse tema tão importante, a gente traz aqui hoje o nosso vereador Marcos Johnny, do Republicanos. Muito obrigada pela presença, por aceitar nosso convite. Olá, Suzana. Sempre é um prazer estar aqui com você, tá? Com o público também que nos assiste, né, aí pelas redes sociais e também pela TV Câmara. E também para falar sobre o tema, a gente traz a especialista em saúde mental, Camila Munhoz, ela que é psicóloga do CAPS. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Suzana, pelo convite, agradeço a todos que estão assistindo e espero contribuir com essa entrevista. Bom, eu vou começar com o nosso vereador. O Marcos, você trabalha numa instituição onde há pessoas com síndrome de Down, o autismo, né, muito forte lá no CETEA. Você, lá na sua instituição, percebe alguma movimentação nesse sentido, já que a gente vem presenciando aí alguns índices, né, de tentativa, né, contra a vida com pessoas com autismo? Você percebe isso na sua instituição ou não? Sim, Suzana, eu já trabalho com autismo já faz mais ou menos uns 15 anos, né? E hoje a taxa subiu, né? Cresceu a demanda. Então eu pergunto para a doutora Camila, né? Qual é a probabilidade de pessoas assim com autismo ou síndrome de Down que tem essa ideação suicida de fazer essas tentativas? Certo. Quando a gente fala de autismo, a gente tem os 3 níveis, né? Sim. O leve, o moderado e o grave. E quanto mais leve é o autismo, a probabilidade de suicídio é maior. Por quê? Por conta do bullying que essa criança sofre, porque essa criança ela tem uma questão de inteligência um pouco maior, né? Então ela está nos ambientes sociais, porém ela é estigmatizada como uma pessoa chata, como uma pessoa arrogante, e as pessoas não compreendem isso, porque o autismo ele não tem cara, né? Uma síndrome de Down tem um rosto, tem as características, então, querendo ou não, a população ela acaba sendo mais empática. Agora, com o autismo, não. Então, o índice de suicídio ele é maior no nível leve, né? Por conta que a tendência de depressão e ansiedade ela é muito maior. Olha aí, a gente viu mesmo os índices, né, aumentando. Aumentou o autismo, né, as pessoas, né, vem nascendo muito mais, né, e com isso o número de tentativas, a gente fala, né, não certo ali o suicídio, mas as tentativas. Muito bom. Só para, desculpa, reiterar, não, imagina, pode. É nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, tá? É o nível 1, que é o mais que está mais propenso ao suicídio. Porque eles estão no meio ambiente, eles sabem como que funciona, estão dentro das escolas. E é por isso que eles são deixados de lado, sofrem bullying, né? E as pessoas acreditam que eles não precisam desse suporte. E é totalmente ao contrário, eles precisam dessa questão social. E a depressão e a ansiedade, assim como havia falado, é muito maior com esse público. Tá. Já puxando esse gancho, então, do autismo, da síndrome de Down, se a pessoa autista, né, com nível leve, ele estiver propenso a isso, a família também procura o CAPS ou é um outro tipo de tratamento por ele ser autista? Você tem essa informação? Certo. Existem vários tipos de CAPS, né? CAPS 1, CAPS AD, CAPS I, que é o infantil, né? Certo. IJ. Então, depende muito da cidade. Aqui em Santo Anastácio, por enquanto, a gente tem o CAPS 1, devido à quantidade de habitantes. Né? Então, para a questão no CAPS 1, hoje, de Santo Anastácio, a gente atende os transtornos graves, que são a depressão severa, né, com tentativas de suicídio, a esquizofrenia, o transtorno bipolar tipo 1 e 2, e álcool e droga. Então, no caso, se essa criança, né, com diagnóstico de TEA vir até o CAPS com essa demanda de suicídio, ele vai ser atendido devido a
essa questão do suicídio. Agora, o TEA não. Tá. Né? A questão do autismo fica Sim. para outra instituição. Tá, eu digo isso mesmo, com a propensão para o suicídio. Isso. Né? O indivíduo que tem TEA, não só a criança, mas adolescente e o adulto também, com a propensão do suicídio. O CAPS aqui no nosso município atende. Sim, atende. Tá. Nós estamos no Setembro Amarelo, é uma campanha muito importante que chegou aqui no Brasil. E a gente sabe que é um mês que chama atenção para isso. Há índices alarmantes, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como que essa campanha Setembro Amarelo, ajuda nessa prevenção do suicídio? Quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de campanhas, a gente precisa olhar o Setembro Amarelo como todas as outras. Não com esse olhar de estigmatização, que a gente tem que esconder, porque é por isso que traz muitas essas dúvidas. Será que se a gente falar, vai ter a vontade das pessoas em cometer? Não, pelo contrário, a prevenção, o falar, o ter uma certa ajuda, você, nesses lugares específicos, no CAPS, você vai ter uma ajuda, é importante para a consciência da população. Porque, muitas das vezes, existem pessoas que chegam, né, até nós e falam, se eu soubesse que teria esses tipos de comportamento, eu teria tido outra reação. Né? Eu teria ajudado, eu teria levado para algum lugar. Então, a conscientização ela é muito importante. Então, é de extrema importância a gente falar sobre o Setembro Amarelo. Tá, então na sua visão, não na sua visão, você, Camila, mas na visão da psicologia, é muito importante falar sobre o tema. Sim. Porque antigamente, né, existe todo um tabu de não se falar, porque é o que você falou. As pessoas acham que a gente vai tocar e aí vai... estimular isso. Né, a cometer ou tentar contra a vida. Não, é o contrário. Sim, a conscientização ela é muito importante. O que a gente não pode fazer é não estar com uma escuta especializada, né, falar sem saber o que está falando, é ter um preconceito nessa fala, né, a gente tem que deixar a pessoa livre, a pessoa ela tem que se sentir acolhida e não pelo contrário, né? Ela tem que te olhar como um ponto de referência e falar com essa pessoa eu posso contar. E o que a gente também não pode fazer é trazer muito como que se faz o suicídio, né? Quais são os métodos. Os métodos. Isso a gente não pode trazer em hipótese alguma. Marcos, tem alguma pergunta? Eu também queria perguntar, assim, eu tive um amigo também que ele, né, tirou a própria vida devido a jogos. Certo. Né? Ele não era viciado nisso, mas na época ele recebeu da empresa que ele trabalhava, né, e passou num bar que tinha aquelas caixas níquel. E aí ele perdeu todo o seu dinheiro ali. E ele ficou desconcertado. Né? Chegou na casa dele, falou com a mãe dele, alguma coisa assim, a mãe dele até, meu filho, não, vai para casa que a gente vai conseguir te ajudar esse mês. Mas, quando ele foi para casa, ele tirou a própria vida devido a isso aí. Então eu queria saber assim, sobre os jogos também, tem pessoas que quando perde tudo, eles acabam pegando essa parte de suicídio como um refúgio? Então, o suicídio é para... O que é o suicídio? A pessoa ela quer tirar a dor que ela está sentindo no momento. Ela não tem intenção de tirar a vida. Ela tem intenção de tirar aquela dor que está causando no momento. E o suicídio, eles são N fatores. Né? Não é apenas um motivo, um exemplo, um motivo econômico que fez com que essa pessoa tirasse a vida. Tem questões genéticas, tem questões sociais, tem essa questão financeira. Então, são vários fatores... amorosas, emocionais, o ambiente onde essa pessoa vive, trabalha, tudo isso influencia para que essa pessoa tenha a tentativa de tirar a própria vida. Como que é o tratamento para a família? A pessoa comete o suicídio, como que é o tratamento, o CAPS aqui, por exemplo, tem algum tratamento para a família, tem algum um levantamento de o que é feito? Desespero da pessoa, né? Sei. O que é feito aqui? Por enquanto, né, a gente ainda não teve nenhum paciente que cometeu o suicídio.
né, que estão ali conosco, que são pacientes nossos. Mas o que a gente faz em todos os pacientes? A gente precisa de uma pessoa de confiança. E isso a gente faz no acolhimento. Quem é a sua pessoa de confiança? E a gente pega o número dessa pessoa, adicionamos no WhatsApp. A partir do momento que o nosso paciente parou de frequentar o CAPS, não deu nenhuma justificativa, a gente entra em contato com essa pessoa de confiança para que ela nos ajude no tratamento. Fazemos a visita domiciliar, se necessário, né, se a pessoa estiver internada, fazemos também a visita hospitalar, chamamos a família para conversar. Então, a gente sempre vai precisar de um suporte. A gente sempre está tanto com o paciente quanto com a rede de apoio. Tá, a rede de apoio que você fala são os postos de saúde do nosso município ou não? Não, seria a pessoa de confiança. Ah, tá. Né? Essa é a rede de apoio do paciente. Isso. Tá. Quem que ele deixou de confiança ali para nós, que a gente pode falar abertamente sobre o tratamento dele. Ok. E a gente também tem os postinhos, né, como a nossa rede de apoio. Hoje mesmo a gente foi fazer um matriciamento. Então, a gente precisa conhecer quem são os pacientes da Vila Ramires, do Shibuya. Né? Nós precisamos ter muito esse vínculo para nos ajudar em relação aos pacientes e trazer essa informação, que é muito importante para dentro do tratamento. Algumas pessoas falam do vazio existencial, né? Hoje se fala muito nessa palavra. O que faz a pessoa ter o vazio existencial? E esse vazio existencial leva a pessoa a tentar contra a vida? Então, o suicídio, né, ele é multifatorial. Então, o vazio existencial ele pode ser um dos fatores, sim. O vazio existencial ele tem se agravado nos últimos tempos porque a gente hoje está vivendo numa era onde a gente tem tudo na mão, né? Onde a gente acaba vendo ali as celebridades com roupa perfeita, corpo perfeito, e a gente ali na nossa vida, que é uma vida comum. Né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vê que a gente não consegue atingir aqueles padrões de corpo, de status, de relacionamento, que a gente sabe que não é verdade, né? Que tudo por trás de uma câmera, né? Existe ali um patrocínio. E a gente não consegue atingir, a gente se frustra. E a gente vai se frustrando, se frustrando, se frustrando. A gente vai adquirindo esse vazio onde nada está bom o suficiente, onde nada vai nos preencher. E isso é, sim, um dos motivos, né, que seria uma depressão, onde a pessoa perde o interesse por aquilo que tinha antes da depressão. Né, perde o desejo de fazer as coisas e é um dos fatores, sim. Você fala dos fatores, a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico seria também um fator para a pessoa ter essa probabilidade? Sim, a gente fala que é um dos fatores de risco, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem um transtorno mental, precisa ficar muito mais atenta a essas questões do suicídio. E é por isso que a gente sempre alerta, né? Cuidar da saúde mental, ela vai muito além do que você só se conhecer. Né? É necessário todo um tratamento para que a gente diminua essa probabilidade do suicídio, principalmente em depressão, em transtorno bipolar, que é comum, uso de substâncias. Né? Então, a gente tem que ficar atento, procurar um local de referência para que a gente possa fazer esse tratamento de qualidade. Marcos, tem alguma... A taxa assim, de suicídio, qual que é a maior? Assim, que faixa etária que vocês assim mais atendem, né, o público de vocês? Certo. Segundo a cartilha, né, do suicídio, é entre 15 e 29 anos. Então, a gente está ali entre os jovens até os 29 anos. E cresceu muito a taxa nos idosos, né, Camila? Sim. Tem alguma propensão? Por que os idosos hoje estão, né, cometendo suicídio? Vocês têm esse estudo? Os idosos, atualmente, eles sofrem do etarismo, né, que se fala. Que é quando chega aos 60 anos, eles se sentem inúteis, é onde não tem o que fazer,
acaba saindo do trabalho, não tem Se aposentou. se aposentou. As pessoas olham para os idosos e vê eles como pessoas inúteis mesmo. Olha, não tem mais o que fazer, não consegue mais trabalhar, então não tem serventia para dentro da sociedade. Então isso acaba tendo um isolamento social, adquirindo uma depressão. E isso pode ser, sim, um dos fatores. Essa questão econômica, né, também dentro dos idosos, porque eles precisam utilizar muitos recursos para hospitais, para remédios, para tratamentos. Às vezes fica sem o parceiro, né? Um Sim. deles vem a falecer, fica sozinho, né? A família toda ocupada e fica ali o pai ou a mãe sozinho, né? Naquela Sim. vidinha dela, Exatamente. né? Olha como olha como são vários fatores, né, Camila, Sim. que pode atingir. Então a gente está aí numa comunidade, né? E tantos fatores, né, Marcos, que podem nos atingir. E é que assim, a nossa população, ela está mais, né? Assim, envelhecendo mais, né? E acaba, igual você está falando, a Suzana falou que geralmente a pessoa fica sozinha, começa a pensar lá atrás, eu era dessa forma, fazia desse jeito, e agora Não estou acompanha, inútil. às vezes, o mundo que está aí tão Isso, rápido. muito. Às vezes né? tem uma questão de mobilidade que acaba perdendo mesmo, né? E vem todas aquelas crenças de inutilidade, de não receber o amor como tinha. Então isso a mente vai gerando todos esses pensamentos. Por isso é tão importante a nossa comunidade, poder público, ter aí ações para os nossos idosos, Isso. né? Para que eles saiam de casa, façam exercícios em conjunto, dança, Sim. né? Ter um Exatamente. olhar assim mais específico para essa Para faixa essa etária. faixa. É. Né? Que o município necessita disso. Não só em Anastácio, mas eu vejo assim outros municípios. Que eu já conversei com várias pessoas idosas e eles perguntaram para mim por que não faz isso aqui na cidade, né? Não só aqui, em outras também. Para o quê? Para se ocupar a mente. Ter essa socialização Isso. entre eles. É. Porque quando a gente trabalha com grupo, a pessoa X, a pessoa Y acaba vendo que eles passam pelas mesmas Isso, situações. conversa, né? Um vai dando força para o outro, além de ter uma escuta especializada, uma intervenção especializada para os idosos. Então, realmente Vai uma preenchendo questão a vida. de política pública mesmo. Você falou de voltar, o Marcos falou voltar lá atrás. Como que os traumas de infância, né, traumas da vida e sentimentos que ficam batendo ali, né? Às vezes eles chegam a uma fase da vida que eles retornam, né? Como isso afeta a vontade do suicídio, os traumas? Então, quando a gente passa por violências, negligências, né, seja na infância, na adolescência, isso vai, de uma certa ou outra, vai ter uma consequência na nossa vida adulta, né? Então, é como eu falo, né, são N fatores. E isso, a questão do trauma, né, a questão de sofrer uma violência, seja ela sexual, seja ela psicológica, né, seja uma negligência mesmo por parte da família, vai sim trazer um risco de depressão, um risco de ansiedade para essa pessoa. Olha, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, um tema tão importante e com taxas tão altas, né, índices tão altos, e inclusive aqui no nosso município, né, a gente fez questão de trazer a Camila Munhoz, ela que é especialista em saúde mental e também é psicóloga do CAPS, por isso que estamos aqui conversando com ela. A importância do CAPS, já que você está ali no CAPS, a importância do CAPS vir para Santo Anastácio, que era uma luta grande até dessa casa, né, de vereadores, e nesse atendimento gratuito, aliás, Sim. né, para essa população. Fala para mim um pouquinho. Eu posso contar rapidinho a historinha Pode do contar CAPS? o que você quiser, Camila. Eu falo que é uma história muito bonita, né? Eu vou deixar até aqui como referência 2 filmes, um filme e um documentário. Adoro. Sobre o que é o CAPS, né? Antigamente a gente tinha lá a Idade Média, né? Onde todas as doenças, tudo que trazia de ruim para o ser humano era por conta dos pecados que aquele ser humano tinha, né? Tá. Então, se você está doente é porque você pecou lá atrás, então você está pagando.
E o que fizeram com essas pessoas? As pessoas doentes, mulheres, homossexuais, pessoas que nasciam com autismo e não havia um tratamento adequado. O que se fazia com essas pessoas? Deixavam a míngua, né? E aí teve uma época que se chamou a época higienista, aonde vamos realmente limpar as ruas, porque essas pessoas estão deixando as ruas sujas. Então, pegou todas essas pessoas com transtornos mentais, essas pessoas que passam por uma vulnerabilidade social, e levaram para um manicômio. Né? Então, é lá que vocês vão ficar. As ruas vão ficar limpas e vocês vão lá para longe da cidade. Né? Exatamente. Esconder. A sociedade escondeu. Exatamente. Vamos lá retirar da cidade. É por isso que se chama o movimento higienista, de higiene mesmo. É bem literal. Vamos lá e levar para longe da cidade. E essas pessoas morriam à míngua, né? Comiam as próprias fezes, não tinham um tratamento adequado, ficavam elas por elas. Loucos. Eram chamados loucos. Não eram loucos, mas eram taxados de loucos, né, Camila? Sim. E até que veio essa revolução antimanicomial, né, que veio para dar um alerta e para averiguar os direitos humanos. Isso daqui não tem direitos humanos de modo algum. Então, a gente precisa ter um tratamento especializado, uma instituição especializada para tratar dessas pessoas. E é por isso que veio o CAPS, né, uma das instituições dessa revolução antimanicomial, onde tem, como eu havia dito, vários tipos de CAPS, né? Depende da quantidade X do município. E hoje aqui a gente tem a abrangência do CAPS 1, onde a gente atende álcool, droga, transtornos mentais graves e que também tem essa tentativa de suicídio. Certo. Então, é um trabalho muito bonito, né, que tem uma idealização, uma história por trás. A gente sempre fala isso nos grupos também, porque essa história é muito linda. Eu, particularmente, eu fico bem feliz por estar conseguindo contribuir para um direito humano. Muito bom. Muito legal. Obrigada por essa informação, Imagina. viu, Camila? É tão importante ter você aqui hoje debatendo esse tema, né? E você também, né, Marcos? Que a gente, quando foi... Marcos, a gente tem uma entrevista, o que a gente vai fazer? Isso. Né? E a gente busca temas, né? Vamos fazer o Setembro Amarelo, vamos chamar alguém do CAPS. Quantos funcionários hoje tem no CAPS? Hoje são 9 funcionários, né? Um escriturário, uma assistente social, que ela é a nossa coordenadora, a Anne, a Jaque, que é a psicóloga também, a Melissa, né, que ela é a doutora de lá, médica. A gente tem a Flávia, que é a oficineira, que faz artesanato com os pacientes. Flavinha. A gente tem a Simone, que ela fica responsável pela limpeza, né, pela manutenção. A Cláudia, que é a nossa auxiliar de enfermagem, o Paulo, que ele é enfermeiro, e atualmente a gente é uma conquista do CAPS para a gente mostrar que o CAPS funciona. A gente também está com um dos nossos pacientes, né, que ele é relacionado ao álcool e droga, e agora ele conseguiu um serviço, né, da linha de frente. E estamos muito felizes que agora ele faz parte da equipe. Que legal, muito bom. Tem alguma pergunta, Marcos, já direcionada? Assim, Camila, vocês trabalham ali como, assim, é contrato, né? Vou entrar nessa parte um pouquinho, né? Pela prefeitura ou pelo governo? Pelo CIOP, como que é? Então... Eu acho que alguns são contrato, outros não, né? Isso. Certo. Ó, a Cláudia, a Simone e o Danilo, eles são concursados. Sim. Né? Então, foram direcionados para lá. Isso, exatamente. O Paulo, ele é contratado. A contratação dele é pela prefeitura. Eu, a Melissa, a Anne e a Jaque, nós somos pela CIOP. Certo. Legal. Né, que é toda aquela questão. E a Flávia também, ela é contratada pela prefeitura. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Mando um abraço para toda essa equipe tão importante, né?
e que abrange aí toda a nossa comunidade Sim. e sempre abraça algum dos nossos. Porque como é cidade pequena, a gente conhece todo mundo, então está sempre auxiliando a família de alguém, né, o amor da vida de alguém Sim. e um amigo nosso, né, Marcos? Isso aí. Parabéns, viu? Manda o nosso abraço para lá. Tem mais Pode alguma deixar. questão, Marcos, que você queira Eu abordar? acho que somente isso, eu acho que também assim, no tratar, né? Não só da pessoa que está passando por isso, mas eu achei muito interessante você falando assim que a gente tem que tratar também quem vive com essas pessoas, né? Família, Certeza. né? A família, né? Que necessita assim de algo para trabalhar em cima dessa pessoa, porque às vezes a pessoa está, vamos colocar, doente, né? Está ali passando por essa situação, mas a família não sabe o que fazer. Às vezes fala, não, ela está assim mesmo, parou aí, está dessa forma. Então é procurar o CAPS. Sim. É interessante a família procurar o CAPS. Sim, a família. O CAPS é portas abertas. O que isso significa? Você não precisa agendar uma consulta. É só você chegar e falar, eu preciso passar por um atendimento. Vamos fazer o acolhimento inicial com essa pessoa. Vamos explicar o que é o serviço, né? Legal. E, se necessário, a gente faz um encaminhamento para essa pessoa, ou senão a gente já fala os dias que essa pessoa tem que frequentar o CAPS. Eu vou fazer uma pergunta para finalizar bem específica. A pessoa ela está falando muito que ela vai se suicidar. Toda hora ela Certo. fala, ainda vão me matar, vocês vão ver. É assim? Aí a família e os amigos falam assim, tá, só fala. Chega um dia que ela comete o suicídio, né? Então, na sua visão de psicóloga, a pessoa que fala muito não comete? E aquela que é silenciosa comete? Ou não? Não existe isso? Aquela que fala pode cometer, ou comete menos, né? Porque a gente ouve isso, né? Ah, toda hora ela fala que vai se suicidar, toda hora ele fala, né? Vou tirar minha vida. Mas nunca faz. E aquele que é silencioso, não fala nada, tira a vida e causa aí uma surpresa na família e na comunidade. A gente tem os dois casos, né, que acontecem. Tanto a pessoa que fala que vai cometer o suicídio, quanto a pessoa que se silencia mesmo. O que a gente tem que lembrar? Os fatores de risco, né? Toda ideação suicida é pensar em se matar. Então, toda ideação já é um fator de risco. Então, a gente precisa estar atento a essa pessoa, a esse indivíduo. Ao invés Porque a de... pessoa não acredita nunca que ela vai tirar a vida, né? Ao invés Acho que está chamando atenção, né, Camila? Exatamente. Ao invés da gente criticar essa pessoa, ela sempre fala isso. O porquê que você está falando isso? Pergunta para essa pessoa qual é o motivo que faz com que você queira tomar essa atitude. E, claro, levar essa pessoa para um lugar onde tem um atendimento especializado, porque lá a gente não vai olhar jamais com olhar de julgamento. Né? A gente vai querer o melhor para essa O que acontece pessoa. às vezes, Camila, é que a pessoa não quer ir. A família pode ir e passar para vocês, ó, tô acontecendo isso aqui na minha casa, eu acho que está tendo um problema sério ali, mas eu estou tentando trazer a pessoa aqui, ela não vai vir, ela não quer vir, ela está, né, por N motivos não quer vir. Nesse caso, como que a família procede? Então, a gente já teve alguns casos assim, não em relação ao suicídio, em relação à aderência ao tratamento mesmo. A família foi, relatou para nós todo o problema, e o que a gente faz? A gente faz uma visita domiciliar. Ótimo. Né? A gente explica para a pessoa o que é o CAPS, para que ele serve, né? Se teria aderência ao tratamento. Agora, se a pessoa olhar para nós e falar, olha, realmente eu não quero, não é para mim, o que já teve, né? E a gente sabe que aquela pessoa deveria estar ali no CAPS fazendo tratamento, aí realmente não cabe a nós fazer alguma outra coisa, porque o CAPS ele é portas abertas, a pessoa pode ir a hora que quiser. Se ela não se sentir bem, ela pode ir embora, porque a gente tem que fugir dessa questão do manicômio, onde eles eram obrigados a ficar. Exatamente. Né? E a gente recorre ali para as nossas UBSs, né? Precisamos de ajuda. Fulano não quis aderir. A gente precisa de verdade. vocês agora. Isso. É todo um, Sim. Vai na UBS e fala, a pessoa, né, dessa comunidade está com essa propensão, Faz já uma tentamos visita intervir, não deu também. certo, né, se a UBS pode fazer, né, a visita domiciliar também. Sim, Muito alguma bom. campanha dentro do município, né? Os ACS que, querendo ou não, têm um vínculo com maior. a família, né, tá ali mais próximo, né. O que a gente pode fazer por eles? Tem alguma colocação que você queira deixar aqui pra gente? Eu quero deixar a referência que eu acabei esquecendo,
né? A gente tem o filme Nise, O Coração da Silveira, brasileiro, o filme que mostra que a mulher, né, a mulher trouxe toda essa revolução para o Brasil, onde as pessoas eram tratadas como bichos, acho que nem bichos merecem ser tratados dessa forma, e ela trouxe a humanização. É uma mulher. Sim. Como que é o nome? Nise. Nise. O coração da loucura. É o nome do filme. Pra gente Isso. procurar. Tem no YouTube, tá? Gratuito. Se colocar só Nise já vai aparecer. E tem o documentário também do Holocausto de Barbacena, onde ocorreu as mortes das pessoas que estavam lá naquele manicômio. Hoje em dia tem até um museu lá na cidade, eu não vou me lembrar a cidade que é, em Barbacena. Foi em Barbacena, e lá tem o museu, onde várias pessoas vão lá, conseguem entrar e conseguem ver um pouquinho dessa história e conseguem trazer para dentro de si a importância do CAPS. Uma coisa também que a gente tem para falar sobre os memes, né? Eu não sei se vocês já viram alguns memes por aí circulando sobre o CAPS. E isso também isso pode ser um motivo de resistência para um tratamento, né? Como que eu vou falar para os meus amigos que eu estou indo ao CAPS? Né? Mas o CAPS é lugar de acolhimento, é de tratamento, é uma equipe que faz de tudo para que o indivíduo consiga ter uma vida de qualidade em relação à saúde mental. Salvando vidas, né? Camila, muito obrigada, viu? Pela sua presença aqui. É de grande valia para a nossa comunidade. E a gente agradece, as portas da TV Câmara estão abertas, da Câmara Municipal, para você trazer a qualquer momento alguma informação que tenha lá, né, Marcos? É isso aí. Que é muito importante, viu? A gente precisa aproximar, né, toda essa estrutura da comunidade aqui conosco e passar para a comunidade que existe aqui no nosso município um tratamento tão específico, né, e gratuito para a nossa comunidade, que as pessoas não sabem. Muito obrigada mesmo, viu? Pela presença. Eu que agradeço. Marcos, você? Eu quero parabenizar a doutora Camila, né, por essa aula. Né, uma aula aí para nós aqui, né, e para o pessoal aí que vai para o TV Câmara, né? Pro YouTube depois, tudo mais. E muito interessante, gostei, entendeu? Muito bom mesmo. Hoje eu vim até caráter, falei pra Suzana, vou até de amarelo. Vou de amarelo, né? Falou mesmo. Então eu agradeço mesmo, tá? Que Deus continue te abençoando aí cada vez mais nessa tua carreira aí, né? E trazendo coisas boas para nós, né? Deus abençoe vocês dois, viu? E você que tá em casa também, obrigada pela sua companhia sempre. E a gente volta numa próxima aí com mais debates aqui na TV Câmara. Até lá.